Oi Frank, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar esse vídeo para você falando algumas coisas a respeito do estudo número 4, Opus 25 de Chopin. Como eu tô fazendo pro José também, que eu já gravei um vídeo para ele de algumas peças, eu vou tentar fazer como se a gente estivesse numa aula presencial, tá? Então pode ser que tem algumas coisas que eu pare no meio, tem alguns momentos que eu vou parar para dar uma consultada aqui no caderno, porque é um pouco difícil tentar instruir vocês sem escutar vocês ao mesmo tempo, né? Então, estou tentando planejar essa aula sem ter esse feedback, tá? Fica um pouquinho mais complicado. Mas eu quero dividir então a minha fala em 4 partes diferentes. A primeira, vou falar um pouco sobre a forma da peça. A segunda parte, eu vou falar um pouco sobre o deslocamento da melodia e o que eu acho interessante na melodia, na construção melódica dessa composição. E aí eu vou passar para a fala dos exercícios mais técnicos mesmo, tá? Eu estou organizando de uma forma como se fosse, na verdade, como se eu fosse estudar essa peça, tá? Então são dicas que eu te dou, são dicas muito pessoais, que eu passaria por esse processo. Na verdade eu estou passando, porque eu estou estudando essa peça para poder falar algumas coisas para você, né? Então estou tentando te apresentar a forma como eu estou conhecendo ela, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante nessa peça é o seguinte, né? Eu escutei bastante gravações, eu sei que talvez isso não seja um hábito seu, né? No meu caso, eu gosto bastante de conhecer a música primeiro, porque isso me dá um conforto maior na hora que eu vou ler a partitura, né? E conhecer também, escutando e comparando, claro, com a escrita, né? Porque no caso do estudo a gente tem muitas versões diferentes, muitas edições diferentes, mas todas elas são mais ou menos, as indicações também eu percebi que estão bem parecidas, né? Acho que o que vai mudar mais são as indicações de dedilhado. Então eu faço esse estudo mais comparativo, de ouvir as gravações e perceber o que está acontecendo na partitura. Mas enfim, uma coisa importante é entender qual é a forma dela, né? Quais são os pedaços, como que é o desenvolvimento dela. Eu fiz uma divisão aqui, eu queria que você tentasse acompanhar essa divisão comigo, que é a forma mais ou menos como eu entendi ela, tá? Então, do compasso 1 ao 8, a gente tem um A, né? A gente tem até a terminação ali do... né? Em que ele vai começar a fazer as notas ligadas ali, que é uma representação do A. E essa representação do A vai do compasso 9 até o 18. E é interessante porque ao invés dela terminar no compasso 16, ela tem mais dois compassos de extensão, né? Então eu tenho aqui 15, 16, 17, 18, né? Então no final ele faz... E aí ele vai repetir, certo? Em pianíssimo, né? No compasso 18. Logo depois a gente vai ter do compasso 19 ao compasso 28 algumas melodias, né? Então do compasso 19 até o 28. Para depois ele vai cair de novo na mesma frase que ele fez lá no A. Ele faz isso no A em outra tonalidade, né? Ele faz... E aqui ele vai fazer... E repete em pianíssimo de novo. Vai até o 32, certo? Do compasso 33 ao 38... ele estende esse mesmo motivo, né? Mas ele desenvolve. E aí ele vai fazer só o cromatismo e a passagem por tom, né? Vai brincar com isso um pouco mais até o compasso 38. Que ele vai retornar, então, no A, da mesma maneira, né?
até o compasso 46. No compasso 47, deixa eu ver onde que eu marquei aqui, que ele vai repetir, né? E ele termina no compasso 54, a mesma frase, de forma diferente, né? E aí, a gente tem a partir do compasso 55 uma grande coda aí no final, né? Sempre, né? O Si lá, né? Ou ele faz a terminação, né? Na tônica ascendente ou cromático ascendente. Descendente, né? Desculpa, descendente diatônico e cromático ascendente, ok? Então essa foi a divisão da forma que eu compreendi. Eu achei interessante pensar dessa forma para entender como posso dividir depois o estudo, ok? Beleza. Outra coisa importante que eu acho interessante, principalmente, um detalhe que eu vi sobre a gravação do Sokolov que você partilhou comigo ontem. Eu percebi uma coisa muito interessante, que no compasso, por exemplo, tá? Compasso 4, deixa eu ver se é o 4 mesmo, peraí. No compasso 3, quando ele faz o Mi7 ali no compasso 3, né? Ele acentua essa nota porque ela é dominante, né? E ao invés dele fazer, então, ele vai fazer. Né? Por quê? A diferença tá em que todo final de compasso dessas melodias, a gente tem a dominante no tempo 4. Isso é muito interessante da forma como os intérpretes escolhem acentuar essa passagem da dominante para a tônica, tá? Então, em todo compasso você vai ver que a gente termina. A dominante sempre tá no tempo 4, né? Ok? E aqui, no compasso 5, ao contrário, ele vai começar acentuando no tempo 1. E ele faz... Claro, não com esse rubato aqui, eu só tô enfatizando para você entender qual seria essa acentuação, tá? Então deixa eu tocar aqui a partir do compasso 3 para você entender o que eu tô falando. Então dominante, acentuado. Então você percebe que tem esse joguinho entre os acentos no tempo 4 ou no tempo 1, tá? Então é muito diferente de você fazer, por exemplo, né? Ou você fazer... acentuando no tempo 1, tá? Eu acho que isso é a característica mais interessante da gravação do Sokolov, ao meu ver, né? Que ele brinca um pouco com essas acentuações no tempo 4 e no tempo 1, que com certeza, ao meu ver, assim, teria que fazer uma pesquisa para provar isso, mas provavelmente deve vir realmente da dança, da polka, né? Então se você tem, por exemplo... é diferente de você ter... ok? São dois movimentos diferentes, né? A dança húngara do Brahms, ela tem esse tipo de acompanhamento, né? Mas se você perceber a melodia dela, ela vai ser toda encaixada o tempo forte no 1, né? E aqui no caso tem essa brincadeira que os intérpretes fazem de colocar às vezes o acento aí no quarto tempo. Então, esse deslocamento da melodia que o Chopin faz é muito interessante, né? E isso dá todo um efeito bem parecido com o que ele faz, por exemplo, naquele prelúdio número 1, né? Quando ele faz...
Ele sempre vai deslocar a melodia, né? Se você vê alguns intérpretes, tem a tendência de acentuar bem essa frase, e essa frase acaba dando a ilusão de que ela é no primeiro tempo, né? Então... E não é, né? O primeiro tempo tá aqui. E assim por diante, né? A mesma coisa acontece nesse estudo, né? Em que ele dá essa sensação, quando ele vai ligando as notas ali na repetição do A, né? E assim por diante, né? Ele quer dar a sensação que essa melodia, ela tá na cabeça do tempo, com esse acento, mas ela não tá, ela tá caindo no 2, no tempo 2, né? Então, tempo 2 e 4, tempo 1 e 3, eles estão sempre sendo deslocados aí nesse estudo. Tudo bem? Então, dito isso, eu convido você a escutar as gravações e perceber um pouquinho mais disso que eu falei, sobre a alteração da melodia e como que ele altera o lugar das notas dentro do tempo. O lugar das notas, da melodia e da harmonia, ok? Dentro dos 4 tempos. Beleza. Vamos passar então agora para falar um pouquinho sobre a questão técnica, tá? Duas coisas bem básicas como eu trabalharia esse estudo. Vou te passar então 2 movimentos que eu acho que a gente já falou em aula algumas vezes, mas eu vou relembrar, tá? Quando a gente vai tocar esses acordes, a gente sabe que a melodia ela precisa ser um pouco mais acentuada, né? Mesmo que seja... como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu queria que você tentasse para mim estudar o staccato de pulso, tá? O staccato de dedo, né? Então o que é o staccato de dedo? É só você ter a sensação, sem muito movimento de pulso, só de pegar as notas do acorde, ok? Eu não tô mexendo muito meu pulso, só tô realmente usando essa articulação aqui, tá? Então eu queria que você experimentasse um pouquinho, pode ser nos 8 primeiros compassos, não precisa fazer isso na música inteira, pra vocês realmente sentir essa sensação, tá? E aí, observa o detalhe, tá? Tem 2 movimentos diferentes. O primeiro movimento, você toca e para no acorde mesmo que você acabou de tocar, ok? Só dedo, parou. Só dedo, parou. Depois, a mesma coisa, staccato de dedo, só que eu quero que você vá fazendo aquele deslocamento mais rápido. Opa. Deslocamento para o próximo acorde, certo? Ok, então esse é o primeiro trabalho, realmente o som que você vai ouvir, ele é um som bem curto, né? Tem até um rapaz que eu assisti um vídeo no YouTube e ele fala sobre a sensação de choque, eu achei interessante isso, como se estivesse realmente tomando um choque aqui no piano, né? E aí depois eu quero que você experimente um pouquinho o staccato de pulso, tá? Então, essa movimentação aqui. Tentar não fazer isso só logo depois que tocar, continua no mesmo acorde, tá? Então, ó, toca e para no acorde.
você vai ver que tanto o staccato de dedo quanto de pulso, muitas vezes as notas, elas não vão sair todas, né? Tá vendo como minha mão tá, ó? Eu não faço assim, com os dedos, né? Com os dedos e o pulso ao mesmo tempo. É só pulso, ou é só dedo. O primeiro e o segundo, ok? Você fazendo isso nos 8 primeiros compassos ou em algum pedaço aqui, isso já vai... você não precisa fazer isso ao longo da música inteira, tá? É fazer devagar mesmo, dessas duas maneiras que eu falei. Então, só pra gente recapitular, o staccato de dedo, parando no acorde, se certificando que depois que você para, você tá relaxado, ok? E o staccato de punho, porque o toque final, ele é os dois, ele é a junção do dedo, né, com o punho, o pulso, né, opa. Beleza, isso é o primeiro movimento, tá? Aí você vai me dizer, bom, a gente sabe que a gente tem que deixar a melodia mais realçada, né? No meu caso, no caso da minha mão, que eu não tenho uma mão tão grande assim, eu penso mesmo, em alguns acordes, eu penso nessa posição ao invés dessa posição. Você tá vendo a diferença? Aqui tá bem reto, né? Eu viro um pouquinho a minha mão pra poder dar uma ênfase maior no quinto dedo, né? Eu vi um outro vídeo no YouTube que a menina pedia pra fazer movimento de pulso, assim, né? Pra apoiar. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, tá? Eu acho que esses movimentos aqui, eles às vezes fazem a gente perder um pouco de tempo. Eu prefiro o deslocamento do braço do que um movimento muito amplo do pulso, né? Então, usando o staccato, usando o movimento tanto dos dedos quanto do pulso, você consegue... Então você vê que eu tô dando uma ênfase aqui no meu quinto dedo por conta dessa posição aqui, ok? Claro que você pode experimentar um pouquinho, é muito interessante a gente fazer esse experimento, né? Tanto com staccato só de dedo, quanto de pulso, como que você acentuaria cada uma das notas desse acorde. Por exemplo, se eu quiser acentuar só o polegar com staccato de dedo. Você vê que eu tô fazendo só esse movimento de pinça, né? É como se eu realmente pegasse a nota, como se eu tomasse um choque aqui, né? E colocando um pouco mais de evidência no polegar. Mesma coisa com o quinto dedo. Posso fazer a mesma coisa, pensar nessa acentuação. Eu tô trabalhando primeiro só com a acentuação do polegar e quinto, tá? Que é um pouco mais fácil de fazer. Você pode fazer a mesma coisa com staccato de pulso. Tô acentuando mais o polegar, né? Na música ele não vai fazer isso, eu tô pedindo pra você fazer só pra você experimentar, tá? E mesma coisa... Como seria? Olha, sem a ajuda do dedo. Tô fazendo só movimento de pulso, tá? No final, relembrando, são as duas coisas que a gente usa, né? E eu aproveito para dizer para você que isso aqui pode te ajudar muito em relação àquela dor que você estava sentindo, né? Não sei se era no braço esquerdo, que você falou do pedal de Lá bemol. Deixa eu ver onde que era aqui, eu acho que era compasso 21, né? Mesma coisa para mão direita, para mão esquerda, né? A gente pode fazer o mesmo exercício
eu tenho certeza que você nunca deve ter trabalhado estacado de dedo só com a mão esquerda. Olha, não tô mexendo muito meu pulso, tá? Não é pra fazer isso na música inteira, é só pra você experimentar. Mesma coisa, ó. Né? Pulei um acorde aqui, mas tudo bem? O que vai funcionar então? São os dois, né? Olha só. Opa, errei a nota. Opa. Errei algumas notas aqui, mas é porque eu tava lendo assim, meio... Não passei tantas vezes. Bom, então você viu que a mão esquerda ela funciona do mesmo jeito, tá? Depois que você fizer esse trabalho de experimentação desses dois estacatos de pulso e de dedo, eu convido você a juntar as duas coisas, tá? E você vai ver que fica muito gostoso de tocar isso bem devagar. Eu acho que o andamento que você está fazendo tá rápido. Eu acho que você tem que estudar isso bem devagar. Então, fazer as duas mãos, só o estacato de dedo. Você viu como fica interessante o som, né? Eu não tô colocando nenhuma dinâmica, né? Nenhuma expressividade, tá? Eu só tô... Agora eu posso fazer a mesma coisa com estacato de pulso. Não tô usando nada de dedo aqui. Aqui, ó. Opa, coloquei uma nota a mais aqui, peraí. Só dedo. Só pulso. Só dedo. Só pulso. Então você vê que os dois toques, embora eles estejam parecidos aqui nesse piano, esse piano é novo. Então eu tô conseguindo fazer bem a sonoridade, né? Dessa articulação aqui do estudo. Você vê que as duas coisas, elas soam bem, né? Só que, claro, na hora que você estiver tocando, não dá pra fazer só pulso, não dá pra fazer só dedo, porque senão vai cansar. Então você realmente vai ter que incorporar num único movimento as duas coisas. Devagar. Agora incorporando as duas, né? Parando no acorde mesmo. Indo pro próximo acorde. Tudo bem? Fazer desse jeito para você conseguir realmente tirar um som legal, um som que você queira, equilibrado, né? Explorar um pouco mais o aparelho que você tem aqui e estudar muito devagar para você ter a consciência desses movimentos, tá? Isso aqui não vai precisar de muito esforço para ser tocado. Ele realmente tem que ser leve, claro e preciso. Tudo bem? Eu não vou falar agora porque o vídeo já ficou muito longo. Eu não vou falar muito sobre as substituições de dedilhado porque eu vi que as substituições que você está fazendo está ok, tá? E eu acho que todos esses exercícios, inclusive com os dedos ligados, né? Eles também funcionam, tá?
fazendo a ligação aqui, né, do fraseado em cima. Se você aplicar o mesmo conceito dos estacatos de dedo e de pulso para esses momentos de ligadura de frase, eles também vão funcionar, tá bom? Então eu deixo para você essas dicas. Eu sei que foi um vídeo meio longo, eu espero que você tenha tido paciência de assistir e tenha me entendido, me compreendido. E é isso, tá bom? Obrigado, e qualquer dúvida, então me escreva ou mande novos vídeos para eu assistir. Até mais!